Atenção, senhor Newton César. Presente, doutor Márcio Roberto Cruz. Como você está? Tudo bem? Tudo em paz e por aí? Tudo bem também, fora o calor infernal. Mas parece ser uma condição que daqui por diante a gente vai ter que saber conviver com ela. Infelizmente. Parece que sim, parece que sim. Vamos lá então, sem mais delongas, episódio 174 de Contatos Insólitos. E a temática desta vez é a síndrome do não olhe para cima. Eu adoro esses títulos, eu acho máximo. Esse foi difícil de conseguir, mas não consegui nada melhor para tentar resumir do que se trata a temática, né? Mas eu acho que você curtiu, porque eu te passei o descritivo anteriormente, você topou, e eu acho que dá para a gente especular bastante a respeito disso, né? No mínimo inusitada essa temática aí. Então, vamos lá, né? Do que se trata, ou, na verdade, qual foi a inspiração para isso? Mais uma entrevista de Bernardo Castro, peça especificamente longa, e em um determinado momento ele menciona uma conferência que teve da NASA em 2023, e eu nem estava sabendo disso, e menciona sobre um posicionamento de um diretor daquela Arrow, né? Eu não decorei aqui o que significa Arrow, que é All Domain Anomaly Resolution Office, que é um tipo de um escritório que estuda resoluções anômalas de todos os tipos, né, ou de todos os domínios, né, que está vinculado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, não é qualquer Zé Mané, né, é o diretor, simplesmente o diretor dessa agência aí, que se pronunciou nessa ocasião e revelando coisas bombásticas, né, a respeito disso. Ou seja, era uma conferência sobre os UAPs oficial da NASA, e tem inclusive uma página que eu pesquisei na NASA depois, mas por algum motivo bem estranho, não tem nenhum... Todos os links que tem dos vídeos ali não funcionam, mas eu encontrei um link, né? Obviamente, esse não é oficial, mas encontrei no YouTube sobre a parte que esse diretor ele fala sobre os seus... faz o seu pronunciamento oficial a respeito de algum dos aspectos dos UAPs, né? Então, ele menciona que é bem conhecido, eles estudam isso faz tempo, de que a aparição de maior profusão em todo o planeta, inclusive em áreas militares, são de esferas aparentemente metálicas, que não possuem um meio de propulsão visível, fazem manobras absurdas, manobras que a nossa física ou a ciência hoje conhecida não consegue explicar, e mas inclusive até que o próprio tic-tac, né, aquele fenômeno que parecia uma espécie de um comprimido, ou o próprio tic-tac em si, né, que é aquela balinha que a Marinha filmou um tempo antes, né, e que depois isso foi liberado na mídia. Mas ele falou que esse fenômeno dessas esferas é mais comum, né, e ele não só falou a respeito disso, como ele mostrou um vídeo onde aparece essa esfera sendo filmada, né? E fazendo algumas trajetórias próximo também de uma área militar. Bom, então, o que isso me fez parar para pensar a respeito disso? É o que o Bernardo Kessler menciona, né? O quão, porque as pessoas estavam falando sobre UAPs e tal, e ele menciona o quão que é curioso isso, porque até pouco tempo atrás, por exemplo, a gente tinha uma visão a respeito de uma notícia dessa que não seria nada menos do que algo bombástico, que pararia o planeta, né? Seria notícia em todos os meios de comunicação, e, na verdade, nada disso ocorreu. E o que é o pior, eu e você, não sei se você ficou sabendo disso, eu em particular, que até um bom momento da minha vida sempre fui muito ligado a esse tipo de assunto, também não fiquei sabendo, né? O que é mais alarmante ainda, né? Porque se são pessoas que nunca tiveram contato com o assunto ou nunca tiveram interesse por isso, a gente releva, mas no caso, eu não sabia ou não teve, ou se alguém me falou isso, passou despercebido, eu não prestei atenção sobre isso, e então é bastante curioso, né? Para dizer o mínimo. E qual que seria, então, o mote desse papo, né? Por que eu coloquei essa temática, ou esse nome, né? A síndrome do não olhe para cima? Foi porque ele mesmo mencionou isso, né? Que o filme Não Olhe Para Cima, ele aborda justamente uma reação fictícia. Lógico, o filme é uma comédia, digamos assim, de humor negro, digamos assim, de um asteroide que está se aproximando do planeta,
sei se você chegou a ver esse filme, se chegou a dar uma olhada. Bem interessante. E de que as pessoas, diante de um acontecimento tão catastrófico, tão arrebatador como esse, tinham as reações mais superficiais, mais idiotas, né? De que todo mundo, no final das contas, morreu, mas morreu de forma imbecil, digamos assim, né? Então, uma banalidade monstruosa, as pessoas mais preocupadas com a fofoca do momento, o que o cara o bambambam do TikTok estava fazendo, ou as fofocas políticas, do que, na verdade, com o asteroide que vinha bater de frente com o planeta. Lógico que são temáticas diferentes, mas o que eu quero deixar aqui, para que a gente possa, a partir daí, conversar, é essa ideia super... assim, era super bem compartilhada, não muito tempo atrás, né, digamos, sei lá, talvez uns 15, 20 anos no máximo, era bem disseminada essa ideia de que um evento dessa natureza, digamos, né, lógico, tem as proporções que nós devemos respeitar, porque isso não foi uma invasão alienígena, nem nada, mas digamos assim, da mesma forma que, não o vazamento, mas que a Marinha, o reconhecimento do Pentágono, por exemplo, da existência dos UAPs, da mesma forma que isso foi bombástico, isso também achei bastante pesado, digamos assim, em termos de revelar que existe algo aí que ninguém sabe do que se trata, não estamos falando de ninguém de pouca patente, uma pessoa responsável pela Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, né, um diretor de um órgão importantíssimo, falando de que há a possibilidade de ser alguma coisa realmente que não é daqui, né? Não dá para afirmar, não dá para bater o martelo, mas tudo indica que é algo nessa direção, né? De ser um evento de natureza alienígena. E isso passou despercebido, não gerou essa reação que era tantos filmes hollywoodianos retrataram, né? Essa cena chegando, uma invasão alienígena, ou a descoberta, ou um pronunciamento oficial de algum órgão dos Estados Unidos revelando que, olha, temos aqui informações a respeito de que vida alienígena de fato existe, ou de que os discos voadores estão aí mesmo, e nós reconhecemos isso como um fato. E em tão pouco tempo isso ter mudado, né? Então, existem vários aspectos que a gente poderia analisar em relação a isso, inclusive sobre a nossa falta de capacidade de prever o futuro, que parecia que antigamente a gente tinha isso mais ou menos em nossas mãos, e parece que cada vez mais nos foge essa capacidade de prever o que vai acontecer, né? Tanto é que isso era reconhecidamente uma perspectiva que os próprios cientistas tinham em mente. O próprio Carl Sagan, quando ele escreveu o livro, né, Contato, abordou esse assunto, né, de maneira que haveria algum tipo de rebuliço haveria que ter em nossa civilização, com distúrbios sociais, políticos, etc. E no final das contas a gente tem algo assim tão próximo acontecendo, né, em 2023, né, não é tão recente mais, e ninguém deu bola. Não se ouve falar nada a respeito, né? Então, acho, no mínimo, curioso, para não dizer assim, paradoxal, que a gente explore esse aspecto, né? O que está acontecendo com a humanidade, né? O que está acontecendo conosco? E o que seria preciso para fazer a gente despertar desse sono cada vez mais pesado? Então, é mais ou menos em torno disso que eu queria conversar contigo. Já passo para você fazer as suas primeiras considerações. Vamos lá. Muito bom. Primeiro, eu acho que fica a recomendação para quem não viu ver esse filme da Netflix, que é muito bom, né? Que tem várias camadas de interpretação bem interessantes. Então, a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que você deu uma descrição, basicamente, de um aspecto que a gente pode conversar aqui, que é o grau de entorpecimento geral das sociedades humanas, né, de todas elas. Em que sentido? Em sentido que aquilo que a gente sempre acreditou, todas as sociedades anteriores acreditavam que seriam notícias, informações, eventos ou fatos de relevância mundial e que mereceriam uma atenção por parte de todos ou da maioria, está muito diluído. As causas a gente pode até discutir durante o nosso papo aqui. Estamos na era da pós-verdade, como já falamos na semana passada, redes sociais tomando conta da situação. Antes havia poucas fontes de informação,
canais de mídia, televisão, rádio, jornal, revista, e hoje qualquer pessoa hoje é disseminadora de informação. Então, isso serviu para diluir o ambiente de uma certa maneira, né? Com relação ao ponto específico, a propósito, o Kirkpatrick, que é esse diretor, que foi muito elogiado pela coragem de ter colocado isso em público e tal, foi tão criticado por outras pessoas de não ter admitido, olha, fala a verdade de uma vez, não são americanos, não são chineses, não é humano, fala que é extraterrestre, e não falou, ele foi demitido. Acredita? Ele não é mais diretor da ARP. Olha que nível tá. Desculpa, só para entender que essa informação, eu realmente confesso que não tive tempo de ir atrás disso, mas assim, então, qual foi a alegação de que ele... Eu não entendi essa parte. Ele descreveu esses objetos metálicos, e aí, como os jornalistas foram perguntados, são americanos? Não. São chineses? Não. São russos? Não. Bom, se não são humanos, são extraterrestres? Ele falou, não posso dizer que são extraterrestres. Quem sou eu? Pode ser outra coisa que eu não sei o que é. Mas aí a própria agência demitiu ele com base nisso? O que era esperado que ele falasse? Que seriam alienígenas? Então, até agora ficou aquela coisa confusa. Não se sabe se ele pediu demissão ou se ele foi demitido, mas a pressão foi muito grande. E aí que eu entrar na segunda camada que a gente pode desdobrar. Os interesses hoje são muito nichos. Isto é, você é um caso clássico. Você gosta do tema assim como eu gosto do tema. Mas se a gente não ficar lá olhando em lugares específicos, em fontes confiáveis, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque não está mais na mídia tradicional, não é mais hard news. Quando o porta-aviões Nimitz filma aquele OVNI, filma o Tic-Tac, quando o Theodore Roosevelt filma aquelas coisas todas, e o Pentágono admite isso era para ser manchete no mundo inteiro, e foi. O Pentágono, pela primeira vez na história, o centro militar da maior potência do mundo admitiu: existem objetos cruzando os nossos ares que nós não sabemos de onde são. Foi manchete e foi rebuliço no mundo por 24 horas. E depois só ficou nos nichos, só ficou nos grupos que discutem o assunto. Se você entrar nos grupos, todos sabem o que está acontecendo o tempo inteiro. As últimas pesquisas, os últimos acontecimentos, as últimas testemunhas de eventos, está tudo acontecendo, mas não chega mais para fora. A gente tem que buscar. Está muito mais difícil antes. Eu acho que antes fazia parte da mídia tradicional. E hoje não faz mais. Por quê? Por tudo que a gente já falou, também mais. Por muita desinformação, pela ficção ser muito bem elaborada, ficção com F maiúscula, filmes e tal, com o objetivo de entretenimento. Está muito bem feita e também nos anestesiou para esse tipo de evento, por um lado. E também as fraudes são inúmeras, que deixam as pessoas com mínimo de interesse no assunto decepcionadas. Como é que eu vou saber se é verdade ou não? Hoje em dia, vou dar um exemplo só. Outro dia eu estava mandando uma imagem de um fotógrafo que tirou a fotografia de uma águia ou de um elefante na natureza, super bem feita. E eu compartilho para as pessoas de vez em quando, acho que você está na lista também. Muitas pessoas mandam de volta para mim, será que isso não é IA? Então, nós estamos nesse ponto de que quando a coisa é tão bonita, as pessoas já começam a desconfiar. Será que isso é verdadeiro ou é inteligência artificial? Então, nós chegamos nesse ponto. Então, está uma confusão danada. Está muito confuso. Só para terminar, eu acho que o grande problema aí está no momento em que todas as pessoas são potenciais emissores de informação e com más ou boas intenções, com inocência ou malícia, com graus diferentes de pesquisa, interesse e investigação. Tem gente que recebe, gosta e já repassa, nem passa para analisar se está acontecendo ou não. Mas o mais fundamental mesmo notícias de asteroides recentes, um para cair aqui em 2027, outro para cair em 2034 e tal, é notícia por 12 horas, 13 horas, e já foi. Qual é a próxima celebridade e tal? Eu vejo uma grande anestesia mundial, sociedade em geral, que está nos incapacitando de avaliar os grandes problemas, as grandes crises também, que a gente está falando. Fala-se
temos picos de discussão sobre a crise climática, a crise de identidade, a crise de política, mas logo, logo se dispersa na celebridade do momento, na catástrofe do momento. Está bem complicado. E está bem nicho, é bolha, virou uma bolha. Então, furar essa bolha vai ser bem interessante. Vai ser essa turma, quando quiser aparecer propositalmente para fazer um grande contrato mundial, vai ter que rebolar. Não vai ser como a gente imaginava antes, uma coisa planetária, tipo A Chegada. Tem que ser uma coisa bombástica nesse sentido e ficar lá e dias e dias e dias até todo mundo se dar conta, e muitos, talvez metade da população virar, legal. E é muito maluco, né, cara? Tem muitas implicações tudo isso, né, cara? É um assunto que abre um leque gigantesco de possibilidades, né? É que, assim, em particular, o que me chamou a atenção foi o aspecto psicológico, digamos, né, ou social, psicológico, social e, sei lá, eu não sei o que mais a gente poderia abranger de forma a manter um papo coerente e sensato dentro de uma linha, mas acho que você está certo. Muito disso advém dessa nossa condição atual em que cada pessoa é um gerador de informação e de desinformação ao mesmo tempo. Cada pessoa tem voz, né? Ou como diria, né, o saudoso Humberto Eco, né, a internet deu voz aos idiotas. Então, tem muita gente, né, com esse poder de falar besteira na internet, muito diferentemente de um cenário, digamos, até os anos 90, digamos assim, acho que até meados dos anos 90 ainda a coisa era bem voltada para as grandes mídias de massa, né? Onde todo mundo parava para assistir, onde todo mundo parava para ouvir determinadas fontes de informação, né? Então, esse parar para ouvir ou esse parar para prestar atenção era geralmente uma fonte específica com uma grande abrangência, né, com um grande poder de penetração na sociedade. Hoje em dia, como você mesmo mencionou, isso está extremamente pulverizado. Você não tem uma única mídia só que consegue... Tanto é que as grandes emissoras de TV, por exemplo, estão sofrendo muito com isso também, porque não conseguem mais ter a audiência que tinham antigamente, né? Então, acho que esse aspecto é central aqui, né? Realmente fica muito difícil. Mas eu acho que também, em função disso, e aí isso também explica um pouco da que a gente vem discutindo sobre o período da pós-verdade, é de que nos perdemos nessa fontes de informação nos atingindo de todos os lados, todos com muita opinião e poucos fatos nas mãos. Então, acho que isso vai dando um molho e gerando um nível de confusão muito grande, né? E também tem a questão da banalização, que acho que também não é tão simples a gente conseguir nos aprofundar nisso. Mas acho que tem esse componente aí, volto a apelar para o filme, onde a banalização, onde é mais importante eu prestar atenção numa fofoca do que prestar atenção numa notícia de que tem, sei lá, uma civilização alienígena, ou pode haver muito mais seres espalhados pelo universo, e isso de uma forma oficial e comprovada. Me parece assustador esse senso de valor, onde, para mim, vale muito mais eu saber o que está acontecendo no Big Brother do que prestar atenção em algo assim que potencialmente teria a capacidade de alterar as nossas vidas, né? Então, não sei, eu estou tentando aqui falar porque são muitas coisas que me passam pela cabeça, mas vou já passando para você para não me perder. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que são tantas camadas que vale a pena tentar pelo menos roçar várias delas, porque pelo menos a gente mostra o tamanho dessa realidade, né? Só voltando para a questão da mídia, a minha avaliação antes, bem ou mal, tendenciosas ou não, havia um número fixo ou limitado de estações de TV, estações de rádio, revistas e jornais, que bem ou mal serviam como curadores. Elas filtravam e nos passavam. Então, basicamente, era esse o espectro, e a partir do que a filtragem que eles faziam, a gente tomava o nosso partido. Hoje, quando cada um consegue criar o seu universo de verdade, e temos essa possibilidade das pessoas seguirem outras, e essas que são seguidas, essas influenciadoras, elas emitem opinião, elas criam verdades, além dos fatos,
Aí é que virou uma bagunça total. É aí que nós nos perdemos. Segundo ponto. Por que eu acho que a gente está entorpecido como sociedade também? Duas coisas. A gente perdeu a noção do que é importante. Porque antes, essas curadoras, a gente confiava que pelo menos eles estão destacando o que é importante. Lembrando, qual que era a ideia do jornalismo original? O jornalismo original era assim: Márcio Cruz, você é um terapeuta, você é um professor, você não tem tempo de estar sabendo o que está acontecendo no mundo, que é importante para você. Não se preocupe, pague um jornal, que ali nós temos profissionais que vão atrás da informação e vão te dizer o que é importante para você, para ajudar a sua vida. Essa era a ideia original. Isso, a ideia original foi se perdendo, foi misturando com entretenimento, foi misturando com marketing, foi misturando com uma série de coisas, e hoje a gente está nesse torpor total. Não sabemos mais o que é importante. Qual que é a sensação que todo mundo tem, em maior ou menor grau hoje? Uma ansiedade por saber. O que eu estou perdendo enquanto eu não estou conectado? Eu e você, a gente até consegue. A gente está aqui agora, um está dedicado ao outro, porque a gente está num outro nível, a gente conseguiu chegar no nível de consciência que a gente sabe que, seja lá o que for importante que está acontecendo, pode esperar uma hora. E se for verdadeiramente urgente, seremos interrompidos e aí tomaremos a decisão de dar mais importância. Mas sabemos fazer isso. Parece que muita gente não consegue. E outra, de novo, o que é importante? É o que está acontecendo no Big Brother? Nada contra, acho que entretenimento legal. É o jogo do Corinthians que vai ter mais tarde, é o que o Trump falou, nós perdemos essa noção. Para mim, para você, e para muita gente, a possibilidade de contato com uma civilização fora daqui seria a maior notícia da história da humanidade. Mas, para outras pessoas... Não é. E aí, o que me ocorreu, por outro lado, a partir do princípio daquele estudo da teoria integral, que muita gente aceita e assume como uma verdade parcial. Se você tem 60% da população do planeta eminentemente preocupada com a sobrevivência, egocêntrica ou etnocêntrica, não faz a mínima diferença para elas o que está acontecendo, se a guerra da Ucrânia está acontecendo, se está chegando, se nós vamos para Marte daqui a 3 anos, se tem uma sonda na Lua, para essas pessoas se vão sobreviver amanhã ou não. Então, vai cair um asteroide, quando? 2027? Mas eu não sei se eu estou vivo amanhã ou depois. 2027 está longe. Eu acho que tem esse aspecto também. Quem não tem tempo, nem energia, nem condição de ter esse tipo de conversa, não vai ter tempo, energia, condição ou atenção ou interesse para essa notícia que seria a notícia mais bombástica e importante da história da humanidade. E você mencionou, concordo contigo, e você mencionou realmente a guerra da Ucrânia, e eu acho que nós poderíamos também especular a respeito de que esse é um outro fator que já está acontecendo. Nós já estamos vivenciando isso, mas também não há, talvez, o tempo hábil para que a gente reflita a respeito. De que eu me lembro que a guerra da Iugoslávia, por exemplo, foi nos anos 90, se não me engano, né? Foi. O início dos anos 90. 90, 95. E ali havia já uma grande consternação em função de ser uma guerra no coração da Europa, com requintes de crueldade inimagináveis, e a mídia, né, volta e meia, falava sobre isso, de que o mundo deveria reagir de uma outra forma, e durou anos, e a gente foi simplesmente testemunhas oculares dessa barbaridade. Até então, a internet estava engatinhando ainda nos seus primeiros... A web, na verdade. A internet já existia, mas a web ainda estava muito no início. Então, não dava para se falar né, do que existe hoje. Isso não era nem sequer imaginado. E acho que essa é uma outra coisa importante depois da gente abordar. Bom, agora, com a guerra da Ucrânia, não. Né? A gente já tem isso completamente formatizado, assim, formatado, digamos assim, não formatizado, formatado. E a gente percebe que, cara, há também esse sentimento de vamos ser testemunhas oculares, não há o que se fazer, mas eu acho que uma grande dose de que na sequência já tem uma coisa para assistir, já tem uma outra coisa que vai ocupar do meu tempo, eu já tenho a próxima diversão, a próxima droga, digamos, em termos de distração, que possa me acometer.
me distraindo e me desviando muito mais facilmente a atenção do que aquele período em que as pessoas se mantinham... Havia essa impossibilidade de fazer algo a respeito, claro, mas o nível de tensão não era dissipado, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Hoje, você não consegue nem manter essa tensão, ela se dissipa muito facilmente pela próxima cascata de notícias, de eventos, de coisas com as quais nós somos bombardeados o tempo todo, né? Então, acho que isso ajuda ao estado do torpor, ajuda nessa anestesia geral de que, cara, meu Deus, que absurdo, guerra na Ucrânia, acabou. Me distraí aqui, já caí numa outra cascada de encadeamento de ideias que me deixou para longe daquela ideia original. Então, você não mantém o estado de tensão por um período longo do tempo, ao ponto de aquilo te incomodar e, de repente, tentar, lógico que, pensando na questão do peso daquilo, gerando uma massa crítica, de você gerar uma mudança a partir daí. Não, agora, cada um por si, na sua própria viagem mental, vai sendo dissipado e engolido por esse turbilhão de coisas que ocorrem nas mídias sociais, e aí fica muito mais fácil de você esquecer ou de virar as costas para algo realmente relevante. O que você acha dessa teoria? Poxa, muito boa essa análise aí. Sabe o que me ocorreu agora? Fazendo um gancho que você falou. Partindo do princípio de que, sei lá, de novo, 60% das pessoas estão preocupadas com a sobrevivência delas, sobra o quê? 40% que teria essa ideia mundicêntrica. Para ter uma ideia mundicêntrica seria entender a relevância de uma guerra na Europa, com potencial de risco nuclear. Tem gente que não entende isso. E tem mais, mesmo pessoas como nós, que temos essa ideia mundicêntrica, ainda é parcial. Quer ver uma coisa? Eu tenho um cliente que mora em Angola. Ele fala, pô, legal, todo mundo comenta a guerra na Europa, legal. Aqui no meu vizinho, no Congo, está tendo um massacre, guerra civil, há anos, ninguém fala nada. No Sudão, desde que eles se repartiram em Sudão e Sudão do Sul, massacre total, pouca gente fala. Na Ásia, em Mianmar, ninguém fala nada. Então, mesmo nesse aspecto, o mundo está fracionado. Outro dia, por curiosidade, eu fui consultar, a rigor, reconhece-se hoje a ONU e alguns organismos internacionais, 43 guerras no mundo. Mas só se fala na Ucrânia e na Rússia. Porque tem um risco maior? Sem dúvida, mas não é a única. Até nisso a gente ainda é meio colonizado. Até nisso a gente, de novo, a ideia planetária. A gente fala aqui, a gente falou dos OVNIs, eu ainda sou da velha geração, ou os UAPs, os objetos anônimos não identificados. Estados Unidos, Ocidente, e os da China, ninguém fala nada da China. Da Ásia, eles só estão aqui? Não, estão lá também, estão no mundo inteiro. Para chegar na informação de lá, tem que cavar. Tem que ir à agência de notícia chinesa, russa, asiática, tem que fuçar, tem que saber discernir ou tentar fazer exercício entre o que é fraude, o que é para valer, como é que eu chego na fonte, mas está acontecendo também. Então, demanda ter consciência mundicêntrica e relevância global, demanda subir num banquinho e olhar o mundo por uma perspectiva que dá trabalho. Porque eu tenho que sair do local e tenho que me esforçar com todas as barreiras que existem. Da desinformação, dos idiomas, do tempo, da energia necessária, da onda ao contrário. Quem quer esconder, esconde muito bem. Mentir. E na era da pós-verdade, a era da pós-verdade não é só aqui, é no mundo inteiro. Todo mundo quer esconder o jogo. Então é muito difícil. De novo, um evento desse tamanho, dessa envergadura, como a gente falou do começo, ou do próprio filme, não seria de se esperar que muita gente levasse na chacota e duvidasse. Pessoas como nós, a gente duvida. Hoje em dia, se chega um vídeo para mim e para você, a primeira coisa, sejamos céticos, otimistas, mas céticos. Por quê? Porque tem muita fraude aí, cara. Tem muita, às vezes não é nem fraude, é engano, a pessoa não sabe o que ela está filmando, ela tem muito boa intenção, mas ela não tem ideia do que é o céu, não sabe a diferença entre Starlink e asteroides, não sabe a diferença de satélites, as pessoas se enganam, mas tem gente querendo confundir intencionalmente.
E como faz? E como discernir entre os legítimos, que existem os legítimos? Quando o Pentágono reconhece, não é balão chinês, não é nosso, nada indica que é russo, nada indica que é de outro país, como disse o pessoal lá do Rodrigo fez ali dos amigos do Chile, isso, para eles, eu concordo, deu início à nova etapa desse processo, que seria a era contemporânea dos discos voadores, a era contemporânea dos objetos voadores não identificados, que significa o quê? Já se admite, a maior potência do mundo e as suas entidades admitem, nossos céus são singrados por objetos que nós não temos a mínima ideia de onde vêm. Ponto. Isso é inédito. Sim. Isso é inédito. Mas a questão é, voltando ao tema central, como é que isso não causa aquilo que se pensava há pouco tempo atrás que causaria, né? Então, talvez seja importante aqui, mais ou menos na metade do nosso episódio, de se falar com essa nossa capacidade cada vez mais inferiorizada de prever o futuro. Isso era uma visão, como volto a dizer, super assim, espalhada em todos os níveis de que isso ocorreria e não nos parece ser mais esse o caso, né? Nos anos 90 também, eu me lembro, porque infelizmente sou uma pessoa já velhinha, né? De que não se previu isso que nós julgamos hoje, e eu me lembro da primeira reação ao ver uma pessoa no supermercado com um celular, de achar aquilo absurdo. O cara está falando com uma outra pessoa no telefone, perguntando se ele deveria, sei lá, comprar abacaxi ou mamão para a sobremesa. Em que pese que, de repente, aquela pessoa poderia estar querendo se mostrar diante dos demais, não importa. Aquilo foi extremamente estranho. E hoje, eu próprio não consigo me livrar disso daqui. Eu carrego para todo lugar que eu vou, inclusive em termos profissionais. Se eu não fizer isso, eu estou realmente ferrado. Eu tenho que fazer, sou obrigado a fazer, e estou completamente dependente desse aparelho. Então, volto a dizer, há pouquíssimo tempo atrás, era uma coisa impossível de você prever que ocorreria. E estamos aqui já imersos nisso. Como é que você avalia essa questão, então, de que a gente vai perdendo, então, porque eu acho que na medida em que existem cada vez mais tecnologias, né? Você tem agora o grande advento da inteligência artificial tomando um corpo e assumindo um protagonismo que também está nos surpreendendo, né? A velocidade, né, exponencial que isso vem crescendo. Como é que você avalia essa nossa capacidade de prever o que vai acontecer com a humanidade, sei lá, nos próximos 10 anos, por exemplo? Como é que fica isso? Não fica. Na minha opinião, não fica. O que eu acho que é? Acho que esse debate é muito legal. Porque, por um lado, a capacidade de avaliar as informações do presente e fazer projeções futuras é uma das coisas que nos difere das outras criaturas que habitam o planeta, que é genial. Lembrando sempre que, como a vida é dinâmica e o presente também é dinâmico, aqueles que fazem previsões mais acertadas são aquelas que também levam em consideração essa dinâmica, as variáveis que são possíveis de serem mapeadas. Agora, eu faço uma distinção entre previsão e profecia. E eu acho que quando a gente se mete a fazer profecia, a vaticinar alguma coisa que vai acontecer, porque tudo indica, porque eu sei ler os sinais, porque eu tenho conhecimento, caímos do cavalo. Todas as profecias caem do cavalo. Enquanto você estava falando, sabe o que me ocorreu? Quem é que fala agora sobre a segunda vinda de Jesus? Talvez nos meios religiosos. Nos nichos, nas bolhas. Mas concorda que antes pipocavam qualquer coisa, do ano 1000 em diante, qualquer evento era ou Apocalipse, uma interpretação do Apocalipse, a Segunda Guerra Mundial era o Apocalipse, a queda do Império Romano era o Apocalipse, a guerra na Iugoslávia era o Apocalipse. Ou era isso, ou era a segunda vinda de Jesus. Quantas pessoas disseram que Jesus estava voltando e nada? Nos grupos esotéricos em geral e contatistas em particular, sempre se dá uma maneira de meter Jesus na jogada de uma maneira ou de outra. Preste atenção.
E quando isso se mete a ser uma profecia, a única certeza que tem é falhará. Falhará. Então, para concluir, a nossa capacidade de fazer previsão é boa e ela nos levou longe, mas a nossa capacidade de fazer profecia é ruim. Porém, no momento que a gente tem tantas variáveis advindas do desenvolvimento da tecnologia, a nossa capacidade de fazer previsão, incluindo criaturas humanas que são eminentemente imprevisíveis, ficou muito complicada. A própria inteligência artificial, dá uma olhada no cenário hoje, cada um atira para um lado. Primeiro porque uma nova é criada por semana. Além das versões das tradicionais que já estão crescendo e se desenvolvendo. Os cenários que se avizinham desde que a inteligência geral artificial vai nos demolir, a singularidade vai acontecer em 2029, vai acabar com o humano, até outros que dizem, não se preocupa, até 2100 nada disso vai mudar tão radicalmente. Quando a gente já está vendo mudanças radicais. Para onde vai isso? Para mim é especulação. Eu acho que o maior exercício que a gente deve ter é façamos projeções, mas sejamos humildes e reconheçamos que não dá para fazer certas coisas. Só para concluir, de todos os filmes de ficção científica, de literatura, Isaac Asimov, eu estava dando uma geral, ninguém previu a internet. Os Jetsons previram telerobôs, previram um computador, telinha, lembra? A Rose, o robô lá. Internet ninguém previu. E olha que é o mundo hoje sem internet. Não existe planeta Terra hoje sem internet. É muito louco, cara. É fascinante. E pensar que, de repente, com tantas bolhas sendo criadas e narrativas, né? Porque no episódio anterior a gente estava falando justamente sobre a dimensão conceitual, né? E a importância das narrativas em nossas vidas. O quão perigoso é você estar muito apegado a uma narrativa em particular, né? Porque me lembra muito duas cenas, né? Uma, o clássico, né, que é o Contato, né, do Carl Sagan. Sabia que você ia falar, né? Aquela cena onde você tem lá, quando a Jodie Foster está se encaminhando para a base de lançamento lá, que até então a gente acha que é um lançamento, né? Não é muito bem um lançamento, mas que seja. E você tem vários grupos de pessoas, né, desde um Elvis Presley lá, até pessoas rezando para os alienígenas, outros vendendo hot dog, outros ganhando dinheiro com isso, uma multitude de eventos concomitantes ocorrendo. Essa é a primeira cena que vem da base, é isso que eu vou dizer agora, e a outra cena agora do próprio filme Não Olhe Para Cima, ou Don't Look Up, em inglês, de esses nichos, as pessoas estarem presas a esses nichos, né? Ou seja, enquanto o mundo está acabando, eu estou preso na minha própria narrativa aqui. Não importa que o mundo esteja acabando. Deixa eu dar continuidade até meus últimos segundos a uma coisa que eu considero relevante, a minha própria narrativa, a minha própria história. E isso, para mim, é particularmente assustador. É como se fosse uma alienação tão grande ao ponto de não importar. E acho que tem a ver com a questão da pós-verdade, né? Ao que me parece. Que não importa mais os eventos ou os fatos que se apresentam, em si, de eu continuar a manter a qualquer custo a história que eu acredito. Então, isso me parece particularmente assustador. Como é que você vê essa questão da criação das narrativas e dessa questão da preferência entre um fato e uma narrativa? Vou escolher predominantemente a narrativa. Eu acho que está explícito hoje no mundo, a gente vê isso direto. E eu acho que a narrativa ela é resultado diretamente proporcional às nossas crenças. E a gente tende, quando o ego trabalha de maneira disfuncional, ele se apega às crenças. Ele não é capaz de discuti-las, ele não é capaz de colocá-las em debate, ele não é capaz de ampliá-las. Sem elas, ele fica perdido. E ele cria uma narrativa para justificá-las. Então, não importa. Em muitos casos, isso eu percebi lá atrás, em muitos casos, no inconsciente ou no silêncio, muitas pessoas pensam assim: o mundo está acabando, legal. Nesse aspecto, todos nós nos igualamos. Todos nós vamos para o buraco. Aqui eu me igualo. Aqui eu vou ser isso. E só para completar,
de novo, num evento que aconteça o tal do contato com a humanidade, seja estilo a chegada no planeta inteiro, eu não tenho dúvida que no planeta inteiro haverá cenas como aquela do filme do Contato. Haverá gente que acha que eles são salvacionistas, eles vêm aqui, levem-nos, ou leve-me, porque eu não pertenço a isso aqui, chegaram, tomem conta dessa bagaça aqui, porque isso aqui não funciona. Vai ter de tudo, haverá de tudo. Haverá gente tentando um tipo de relacionamento maduro, humano na medida do possível, alma com alma espiritual, mas vai ter de tudo. Mas isso até o reconhecimento de que esteja acontecendo. Esse gap, a questão é quanto tempo vai durar esse gap, que as pessoas vão perceber, realmente está acontecendo, não é ficção, não é fraude, está valendo. Aí vai ser uma maçaroca. No filme lá, do Não Olhe Para Cima, se não me engano, tem os repórteres que estão fazendo piadinha, não estão nem aí, preocupados com o ego deles, com as redes sociais deles, uma série de coisas. Um ou outro cientista está olhando e está querendo chacoalhar. Não, está acontecendo. Vamos todos para o buraco. Vamos anunciar isso. Todos os filmes catástrofes mostram um pouco isso. E eu acho que esse é o nosso comportamento em geral. Por quê? Se a massa não está nem um pouco preocupada, como chacoalhá-la? Se ela não vai perceber, ela não vai perceber o impacto que aquilo vai ter enquanto não tocar no bolso dela, no prato de comida dela, no lugar onde ela come, ou se afetar a narrativa, a crença dela. Muito maluco, né, cara? Vai traçando um panorama que eu tinha a incapacidade de prever, né, ou de projetar, que é muito louco. Porque até então eu pensava assim, os nichos religiosos seriam aqueles que sofreriam mais. Por quê? Porque por causa da dificuldade de se livrar dos dogmas para os quais eles possuem alguma relação psicológica, enfim. Mas o que eu percebo agora é que qualquer tipo de crença, muito além do religioso, né? Seja a crença de que eu sou uma celebridade, eu preciso manter isso a qualquer custo, a crença de que, sei lá, o meu político favorito vai vencer a eleição e eu preciso estar do lado dos meus, meu político de estimação, ou, sei lá, cara, uma ideia de salvação que eu construí para mim mesmo, porque a minha tribo, ela é prevenida e ela vai se precaver contra um possível holocausto aqui, guardando mantimentos, se armando para o pior. Tudo isso são narrativas e são dogmas criados dentro de uma história que nós vamos mantendo sem uma correlação com o restante da humanidade, que vai nos revelando justamente essa pós-verdade, ou seja, não importa mais aquilo que é verdadeiro ou aquilo até que é real. O que importa é que eu preciso manter a todo custo a narrativa que me faz ou que justifica a minha existência no momento, né? Perfeito, muito bem colocado. Sabe que eu concordo contigo? Eu também achava que a instituição que mais seria abalada seria a instituição religiosa, e todas elas em geral, por causa da estrutura dogmática ferrenha que elas têm, fundamentalistas. Né? Mas hoje já penso diferente. Políticos, puxa, peraí, se esse pessoal chega aqui com esse poder e vem com uma ideia política diferente, como é que a gente fica aqui? Nossa estrutura política vai para o espaço. Quer ver outra coisa legal? Ciência materialista. Peraí, vocês não podem existir. De acordo com o meu conceito, vocês não podem existir. O que vocês estão fazendo aí? Todas as esferas. Coloque em xeque toda a história da ciência. Toda a esfera humana que você pode analisar seria colocada em xeque porque seria supra-racional. Na verdade, coloca em xeque, mas eu me expressei inadequadamente, né? Eu coloco em xeque aquilo que popularmente nós entendemos por ciência, aquilo que é o mainstream da coisa, né? Mas obviamente, existem também os nichos dentro da própria ciência que sabem qual que é o papel da ciência de verdade, a história de verdade por trás disso, e não se aproveitam da ignorância geral para levar uma ideia equivocada a respeito do que seja ciência, né? Então, na verdade...
complementando, é o que eu quis dizer. Os materialistas vão falar, vocês não deveriam existir. Os cientistas verdadeiros, legal, como vocês chegaram até aqui? Ajudem-nos, eu quero entender, porque é assim que nós vamos crescer. Vai ter de tudo, né? Vai ter de tudo. Mas eu acho que nós somos, perdão, é que nós somos multifacetados, somos 8 bilhões de pessoas multifacetadas, que é muito legal. Mesmo essas criaturas que vierem também serão multifacetadas. Tudo indica, não é uma maneira única de ver a coisa. A realidade ela é gigantesca. Ela é perspectiva, né? O que eu ia falar, cara, concordo, mas o que eu ia falar é que até no caso, por exemplo, né, dando a mão à palmatória, passou despercebida para mim também esse evento, né? Que há aspectos psicológicos por trás que eu já mencionei aqui algumas vezes em alguns episódios, do meu desinteresse progressivo pela psicologia, desculpa, pela ufologia, não psicologia, pela ufologia, que, enfim, não vem agora, não vem ao caso, acho que dizer as razões, mas isso me fez não olhar com a devida atenção para esse evento. Isso uma pessoa, né, volto a dizer no início desse episódio, uma pessoa que passou a maior parte de sua vida interessada nesse assunto. Então, o quão perigoso é, talvez, quando ocorrer de fato algo da relevância de uma invasão, digamos assim, a quantidade de pessoas que vão simplesmente olhar para aquilo e vai falar, e talvez, né, especularão, mas será que é de verdade isso mesmo? Não querendo enganar a gente? Por mais que a coisa seja tão evidente, né? Eu acho que vai haver uma grande quantidade de pessoas, justamente porque não há e aí acho que isso explica inclusive a nossa dificuldade de combater coisas de natureza global, como por exemplo a mudança climática, né? Porque é necessário que haja um mínimo de consenso para que hajam ações conjuntas em uma determinada direção. Como isso está cada vez mais difícil, a mudança climática parece algo inevitável e a gente simplesmente cruza os braços porque não tem o que se fazer a respeito. Me parece que, em relação a esse assunto em particular, né, a possibilidade de haver vida fora da Terra, né, ou, às vezes, a vida até mesmo dentro da Terra, só que a gente está tão preso aos nossos próprios paradigmas que a gente não consegue enxergar nada para além do espectro perceptivo que nós possuímos, né, de quão perigoso é isso, né, de a gente simplesmente não dar a devida atenção e, ainda que a gente preste atenção, não conseguir acreditar porque a gente não está com uma verdade coletiva muito bem consolidada. E parece que isso está sendo cada vez mais desconstruído, né? O que você acha desse aspecto? Acho bem colocado o que você falou, né? Bem colocado. Quer ver outra coisa que é outras facetas, que a ideia é tentar ver o máximo de perspectivas possível. Por que muita gente que se interessava pelo fenômeno OVNI, vamos chamar desse objeto de estudo, ufologia, acabou se decepcionando e abandonando a área? Porque os principais veículos de ufologia chegaram num ponto em que eles vaticinaram, olha, os OVNIs são extraterrestres, eles vêm deste planeta, eles querem isso, isso, isso. Eles vaticinaram. Eles começaram a dizer, os pleiadianos são assim, os arturianos são assim, os reptilianos são assim, começaram a... Por que eles fizeram isso? Porque começaram a acreditar em todos aqueles que as testemunhas, críveis ou não, disseram, e criaram um mosaico que eles achavam que eram, sem o mínimo de senso crítico. Cedo ou tarde, as pessoas verdadeiramente interessadas no processo se decepcionaram e abandonaram. O que aconteceu com isso? Aconteceu que o fenômeno OVNI resiste, ele continua acontecendo. E, para continuar estudando, teria que se sair dos veículos principais de estudo e procurar aqueles que genuinamente continuam indo lá, fazendo pesquisas, fazendo entrevistas e reportando e fazendo a triagem. Dá trabalho, mas tem gente que continua fazendo. Tem gente que continua fazendo. Se você pegar, dá para mencionar 3 ou 4 pessoas no mundo que vão dizer as últimas notícias e vão te dizer, olha, de hoje, até 20 anos para trás, eu te dou um recorte como é que o fenômeno OVNI está se comportando no mundo afora. Vai te dizer onde aconteceram os principais avistamentos, de que maneira foram, que tipo de objetos, luzes ou o que foram, que tipo de criaturas foram vistas, etc. Ponto número 1. Ponto número 2. Quem está envolvido em grupos de contato, isso é minha experiência, veja se você se sente identificado ou não.
cedo ou tarde, se o trabalho é bem feito, se o desenvolvimento é fato, se ele é perceptível, as pessoas tendem a se desinteressar por aquilo que é apenas o estudo casuístico da coisa e dá mais atenção à possibilidade de uma interação direta. Para que eu vou perder tempo com essa pesquisa se eu posso ter direto aqui acesso a isso? Se não eu diretamente, o meu grupo, outras pessoas. É uma tendência. Manter os dois demanda quase que uma atitude profissional. Você tem que ter muito tempo e muita energia. Minha experiência, são raros os casos que as pessoas conseguem estar nos dois ao mesmo tempo, atualizados. A tendência é ficar atualizado no teu trabalho, porque o trabalho do contato não é só ter o contato, é o desenvolvimento pessoal, que é o principal, né? A gente acaba dizendo que é o principal, e demanda tempo, energia, que não dá para ficar pesquisando tudo. O que o Richard Greer está publicando, o que todo esse pessoal que pesquisa mesmo, não dá para manter os dois. E para piorar, a desinformação, que é uma loucura, e a gente não consegue lidar com isso. Para concluir, inserir isso num cenário global em que a gente tem que se preocupar também com a nossa existência pessoal, familiar, social e planetária, demanda um tipo de perspectiva de avaliação que não é fácil de fazer, que é muito fácil de se perder. É muito fácil de se perder. Concordo, sim, e respondendo a sua pergunta, eu me identifico, sim, com o que você mencionou, de estar ou perceber maiores vantagens em tentar fazer um contato direto do que ficar na dependência da pesquisa casuística, que nunca, pelo menos a mim, nunca me levou a lugar nenhum significativamente. Mas, cara, um aspecto que estava passando pela minha cabeça enquanto você estava falando aqui, é o quanto que... independentemente dessa zona toda, me parece que esses eventos, que eu não vou dizer aqui que eles sejam de única origem, não tem como afirmar nada nesse sentido, mas ainda que seja de múltiplas origens, o que me parece o mais primordial e o mais significativo é, em primeiro lugar, parece que eles têm as suas próprias agendas, estão pouco se lixando com as nossas agendas, né? A impressão de que cada vez mais eles têm se aproximado, porque alegações do tipo, essas esferas estão presentes praticamente em todos os lugares do planeta Terra, essas esferas metálicas, o Dr. Sean Kirkpatrick disse, me parece que eram coisas que ocorriam, por exemplo, uma vez a cada 6 meses, agora uma vez por mês, vai se saber, né, a casuística, né, quantas vezes esses eventos ocorrem. Então, me parece que, assim, tanto por uma perspectiva de eles têm as suas próprias agendas e dane-se a agenda humana ou a vida de um indivíduo que é simplesmente 80 anos, sei lá, 90 anos, 100 estourando, de que há, parece que um plano, isso aqui eu estou especulando pacas, mas vamos dizer assim, a longuíssimo prazo que extrapola gerações, digamos assim, talvez no intuito de se aproximar, e essa aproximação ficar cada vez mais possível pelo seguinte, e aí, eu não sei se vai dar tempo de talvez vale a pena a gente despender um episódio inteiro falando sobre isso. Antigamente, a gente achava que essa aproximação era muito difícil de ocorrer, pelas razões de sempre, né? Não, vai causar um rebuliço no planeta, etc. Porém, agora, com esse novo cenário que está sendo cada vez mais visível e palpável, né, de alienação total, ou banalidade pandêmica, de que, cara, uma aproximação numa situação como essa fica cada vez mais viável. Por quê? A maioria das pessoas não está dando bola. Então, de repente, há uma aproximação, de repente, local, ainda que haja mídia, não importa, né? A alienação é tão grande, volto a dizer, né? Voltamos a bater nessa tecla, que de repente, localmente, aquilo vai ter uma certa importância, mas no restante do planeta não vai fazer muita diferença, desculpa. E então, essa aproximação gradual e essa aproximação cada vez mais com determinados grupos, finalmente parece fazer mais sentido agora, em que tudo bem, é viável fazer isso agora, porque coletivamente não vai de fato funcionar. Não porque eles não queiram, mas porque talvez as condições não sejam favoráveis a algo em massa, porque vai ser meio que despender energia à toa por uma coisa que vai se dissipar facilmente. Então, faria mais sentido a gente procurar esses nichos mesmo, onde o poder de penetração seria maior
e a partir daí você conseguir montar um processo de aproximação gradual com esses caras de forma mais palpável, mais, não é sensata a palavra que eu queria dizer, mais robusta, digamos assim, do que algo massificado, com grande probabilidade de bater e voltar no aspecto reflexivo diante da nossa completa alienação. O que você acha dessa teoria? Muito bom. O Jacques Vallée, que para mim continua sendo o maior pesquisador do fenômeno OVNI que existe, ele acha que existe. Ele usa um termo que é sistema de controle, com a ideia de que existe uma agenda por trás dessas criaturas que nós não sabemos quem são eles, quantos são eles, que diversificado, mas que perpassa gerações, que tem um objetivo lá na frente sobre o qual a gente só especula. Ponto 1. O que você falou talvez explique casos como o Grupo Amici na Itália, o Grupo Rama na América do Sul, pequenos grupos em que se tem um contato próximo e que se tenta fazer experimentos com pessoas, experimentos antropológicos, não de laboratório ruim, como a gente dá ideia, de tentativa antropológica. São culturas muito diferentes. A diferença é muito mais gritante do que nós de uma tribo indígena que não teve contato com o humano até agora. É muito pior, a gente não tem ideia disso. Terceiro, se a gente, como humanidade, ainda não tem uma ideia mondicêntrica, talvez não valha a pena. Eles não, olhando de fora, esse pessoal nem está se tocando ainda de uma ideia geral planetária. Vamos perder tempo? Não está ainda na hora de a gente poder chegar. Vamos esperar que uma parcela maior seja capaz de pensar em âmbitos globais para a gente começar a falar agora. Porque senão nós vamos falar, de 8 bilhões, vamos falar com o quê? Com 400? 400 vão tomar conta e talvez não seja esse o objetivo. Então, mas não pelo fato de que isso não vai chegar a milhões ou talvez bilhões de pessoas, mas pelo fato de que vai chegar, vai bater, vai entrar por aqui, sair por aqui, ou seja, não vai ter o efeito desejado de que, poxa, legal, vocês chegaram aqui, mas o que isso vai mudar na minha vida? Eu vou virar minhas costas aqui, vou continuar a fazer o que eu sempre fiz. Nesse sentido, que parece que está cada vez mais real. Ou, melhor ainda, eu não sei o que fazer, meu pastor vai me dizer o que fazer, eu não estou preocupado aqui, e o pastor vai perguntar para o político dele, assim por diante. Os 400 que eu disse talvez fique numa elite que fique responsável por essa intermediação, enquanto os restos dos 8 bilhões não está nem aí para isso. Talvez isso explique essa demora. Enfim, especulações, né? O fato o fenômeno é real, tem muita coisa acontecendo. Do fenômeno OVNI, o próprio Jacques Vallée comenta. Tudo isso num pacote, tem várias teorias que explicam. Tem coisas que são da Terra que a gente não imagina o que são, energias da Terra, luzes da Terra que não sei o que são. Existem OVNIs humanos produzidos aqui, seja por engenharia reversa de naves que caíram ou por tecnologia americana mesmo, ou russa, ou chinesa, secreta, que o pessoal desenvolveu, a gente não sabe lidar com ela. Existe isso. Existem coisas, confusão de objetos siderais, a gente não entende todos eles. Outro dia, detectaram a velocidade do neutrino mais potente no fundo do oceano. A gente está sempre descobrindo coisas. Enfim, tem várias coisas, nem colocamos na parte espiritual / dimensional. Esse pacote tem que entrar também, porque é consciencial. Tem que entrar na equação também. Tudo isso faz parte do espectro. A gente tende a achar que vamos nos confortar com a ideia de que são tridimensionais como nós, viajam com objetos em naves como os nossos aviões e tal, é com esse que a gente vai falar. Mas e se não for só isso? Ou melhor, tudo indica que não é só isso. Inclusive tem um aspecto também que é legal de a gente talvez... Eu vou ter que rever esse episódio, principalmente agora a parte final, porque tem várias ideias borbulhando aqui, cara. Mas essa ideia de que dessa estranha... Vamos lá, ver se eu consigo... Em um minuto, eu vou ver se eu consigo falar sobre isso. São alienígenas por um certo aspecto, completamente bizarros, não se encaixam em nosso nível de realidade, mas, por outro lado, há uma certa familiaridade com isso, ao ponto de muitos contatados sentirem essas mensagens ocorrendo dentro delas, emoções sendo ali alimentadas, alterações de visão de mundo repentinas,
tomadas de consciência que ocorrem. Então, em um certo sentido, por mais que seja bizarra o evento em si, há um nível de proximidade com a gente que é bastante incômodo. Ou seja, não é tão alienígena assim, ao ponto de você não conseguir ler a minha mente, eu não conseguir ler a sua, mas de repente esses caras conseguem ler. Então, numa camada muito mais subjacente que você mencionou agora há pouco, no aspecto espiritual, esses caras conversam com a gente de uma forma muito mais fácil e nos entendem de uma forma muito mais fácil que nós entendemos uns aos outros, né? Então, esse é um outro problemaço, né? Ou um grande insight que a gente pode ter em relação à análise desses eventos todos, né? Desafio. A gente, mesmo estando alertas a isso, a gente sabe das armadilhas do ego, a gente sabe que nós somos alma, a gente sabe que no âmbito consciencial existe um campo em que somos todos iguais. Mesmo sabendo disso, a gente sempre cai tropeça na ideia do tridimensional. Do tridimensional cabe a nave, cabe a confirmação. Exato. Cara, que pena. Bom, hein? Foi bom, mas assim, acho que dava para falar muito mais, né? Mas quem sabe a gente consegue fazer um number 2, né? Vamos ver. Faz uma parte 2. Então, como a proposta de Contatos Sem Sorte é sempre, né, prover 60 minutos de informação relevante para os nossos 400 e tantos seguidores, vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua sempre preciosa participação e nos vemos no próximo episódio de Contatos Sem Sorte. Um grande abraço, Nilton. Beleza, Roberto. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.